Fala, turma! Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Vilar Engenharia. Eu sou Gustavo Dias, engenheiro civil, empresário. Estou aqui mais uma vez para passar um tempo, espero que seja agradável com vocês. Espero poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. E quem não é conhecido do canal, quem não conhece, sejam muito bem-vindos. Quem já conhece, forte abraço de sempre. Sem mais delongas, hoje vou falar o que o engenheiro civil estuda na faculdade. E nós vamos saber agora se realmente o engenheiro estuda e precisa fazer cálculo ou se não. Então já roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Galera, então já vai seguindo aí, segue a gente aí, dá uma moralzinha aí, compartilhando e clicando no joinha aí. Se não quiser também, clica no joinha para baixo também. O importante é estar participando e tá dando a sugestão pra gente aí. Tem uma brincadeira que a gente sempre faz aqui. Pessoal, eu sempre peço aí pro pessoal falar de onde tá assistindo a gente. Da cidade, fala aí a cidade, seu estado, enfim. Eu acho que já teve gente quase do Brasil inteiro, só não teve do Acre. Que é o único estado que ainda não teve ninguém que assiste a gente por aqui. Pessoal, então, beleza. Vamos lá. O que o engenheiro civil aprende na faculdade? O que é ensinado para um engenheiro civil? Então, é o seguinte, apesar de parecer que é só cálculo, só estruturas, só obras, só projetos, não é. Nós aprendemos na faculdade o seguinte: a faculdade primeiro dá a gente uma noção do que é engenharia, de como surgiu a engenharia, do porquê, uma noção de algumas estruturas em si, e nos primeiros semestres, principalmente, naqueles primeiros 6 semestres, 5, 6 semestres, a gente aprende basicamente cálculo e física, muito cálculo e física, algumas noções uma espécie de revisão de português, e aprende ali como é que você faz para editar, fazer texto, e etc, um pouquinho de normatização, de padronização de carta, de ofícios e tal. Então, assim, enfim, na minha época, eu não sei se hoje ainda tem, a gente aprendia até um pouquinho de introdução à programação, alguma coisa ali de sistema binário, etc. E algumas estruturas, igual eu falei, algumas noções, quando chega mais para o final do curso. Então, na primeira metade, só para concluir aqui, na primeira metade do curso a gente estuda apenas cálculo, física. Isso é para quê? Gustavo, você aprende a calcular a estrutura? Não aprende. Isso foi a maior decepção da minha vida, inclusive. A gente aprende o cálculo bruto, a matemática pura e a física. Para quê? Para poder a gente desenvolver a questão do cálculo, de como que você vai fazer, de como que ele é feito. É, assim, abrir a mente da gente e abrir o raciocínio, melhorar o raciocínio. Então, aí vem taxa de otimização, vem funções, para a gente saber como que uma determinada função se comporta. E com isso, futuramente, a gente vai aprender que a gente vai usar isso para poder saber como que algumas estruturas se comportam, etc. No segundo, vamos falar assim, da segunda metade do curso, então a gente aprende algumas noções de gestão, que ao meu ver são muito rasas. Hoje eu vejo que são muito rasas, na época era tudo que eu sabia. Hoje eu ainda acho que é muito raso, deveria ser mais, mas enfim. Algumas noções de administração e gestão. Ali, no início também a gente aprende alguma coisinha de RH e tal, de taxa de juros, etc. Mas assim, muito pincelado. Alguma coisa de desenho, que a gente entra na fase de projeto em si, aprender um pouquinho de hidráulica, elétrica, de projeto ali, de execução de obra em si. E aí que a gente começa a entrar nas matérias mais específicas. Que são matérias mais específicas? São essas. São as matérias de dimensionamento de elétrica, de rede elétrica, dimensionamento de tubulação. E aí, já quase no finalzinho do curso, que a gente vai aprender também algumas estruturas, vai passear por algumas estruturas. No meu caso, eu aprendi alvenaria estrutural, aprendi pré-moldados, aprendi concreto armado, que eu acho que toda faculdade ensina. Eu tive acho que 2 ou 3 módulos de concreto armado, tanto aqui como em São Paulo, na outra faculdade que eu estudei. Então, aí que a gente vai saber como que cada estrutura dessa se comporta.
a gente tem os gráficos básicos, eu não vou entrar muito em detalhes, senão vai ficar uma aula muito técnica. Mas assim, cada estrutura se comporta de uma maneira, tem características distintas, inclusive o que vai fazer optar por ela ou não, que vai fazer ela ser viável ou não. E aí, com o tempo, apenas no final do curso que a gente vai entender sobre concreto, entender sobre as argamassas, sobre materiais de construção civil, no geral, projetos, e aí sim que a gente vai. Aí a gente vê também ponte, eu vi ponte também um pouquinho, e que a gente vai entender como que essas estruturas funcionam. Então, a hora que a gente tá a hora que a gente vê como que as estruturas funcionam, é que a gente começa a comparar ali entre um e outro, como que são os gráficos de um, os gráficos de outro. Aí estudei também estrutura de madeira, estrutura de aço, que foi as matérias que eu tive específico na faculdade. E quando a gente começa a já ver como que essas estruturas, esses materiais funcionam e como que eles se comportam diante de uma determinada solicitação, de um determinado esforço, já está aí acabando o curso, nós já paramos, já está acabando a aula. Mas enfim, Gustavo, mas o engenheiro não precisa saber calcular uma estrutura na mão? Olha, eu diria que não. Inclusive, para quem não sabe, dá muito trabalho. Só para você ter uma ideia, a gente gastaria aí para calcular uma estrutura na mão. é, eu acredito aí que, dependendo, uma estrutura simples, uma casa simples de 2 pavimentos aí, talvez a gente gastaria alguma coisa em torno de uma semana para fazer um cálculo de uma estrutura na mão. Se for um prédio de 20 andares, nós vamos gastar alguma coisa para mais de mês. Não vamos gastar tanto porque alguma coisa vai repetir, repetir, repetir. Mas enfim, você vai ter que chegar, começa com as cargas lá na caixa d'água, lá no telhado, e vem descarregando essas cargas até chegar na fundação. Tá, mas então, se tem o software que calcula tudo, por que que o engenheiro precisa de estudar então esse monte de cálculo e tal? Gente, as estruturas, elas têm, cada uma tem sua particularidade. Então, o engenheiro precisa de saber analisar um relatório de sondagem, por exemplo, saber as particularidades de cada região, o que que cada região vai oferecer, cada ambiente vai oferecer de agressividade ou não. Muitas dessas coisas é normatizada, mas você tem que saber até para buscar na norma, porque a norma ela não é para ser decorada, ela é para ser consultada. Mas você precisa de ter isso. Saber como que vai funcionar o esforço de um vento. A gente citou aqui, inclusive, nem falei aqui, né? Nós estamos no estúdio aqui cedido do podcast Papo de Peão, né? Fala muito de negócios lá e tal. Quem está aí começando a empreender, sugere ir lá, dá uma espiadinha lá, tem muito conteúdo bacana, tá? A gente citou, na última gravação, a gente citou, inclusive eu citei o caso da pista de ciclismo lá no Rio, que, por exemplo, caiu não por causa do peso, mas caiu porque você tinha uma estrutura, veio uma onda de baixo para cima e arrancou aquilo ali. Então, jogou para cima. Aí. Oi? Ah, então pode parar qualquer coisa, se já. É, então você tem. Veio a água, mas tá, jogou aquilo ali pra cima, pronto, acabou. E acabou. Jogou no chão. Então o quê? Essa estrutura não ruiu por peso, ela não foi. Ela foi mal dimensionada, mas não por peso. Ela aguentou o peso que tinha ali em cima, ali, os ciclistas, é, os pedestres e tal. Só que teve um outro esforço que o engenheiro esqueceu de acrescentar naquela força ali. Talvez porque isso nunca aconteceu, talvez porque ele esqueceu de olhar o histórico da maré. Enfim, o engenheiro deve conhecer isso aí para quê? Porque os softwares calculam, mas os softwares têm que ser alimentados. Então você tem que inserir as informações no software para que ele te dê um resultado confiável. Se, por exemplo, essa estrutura em si, se você não colocou lá, por seja lá qual motivo, essa água que porventura poderia ir, assim como carga de vento, o que mais acontece em galpão, por exemplo, galpão dificilmente cai. Galpão, quando chega a ruir a estrutura, é para cima, porque o vento chega por baixo e arranca e leva aquilo ali. Então, o engenheiro precisa de ter essa clareza na hora de lançar essas cargas, colocar isso aí, alimentar aquele software. E ele só vai adquirir isso
com a vivência, com o que vai aprender, o que a gente vai aprender na faculdade, etc. Não só na faculdade, porque para um calculista, por exemplo, é muito raso. Para uma pessoa que, igual eu trabalho com gestão de obra, também é muito raso, a gente aprende muita coisa, a gente vai aprendendo as coisas na obra, fazendo mais treinamento, etc, etc, etc. Enfim, então o engenheiro precisa de aprender isso tudo, é necessário, mas é, na faculdade a gente só aprende a base. Então é necessário aprender para colocar no software, para usar um software, etc. Não, o engenheiro não precisa e não tem que saber calcular a estrutura. Isso é inviável. Ter que o cara pegar, se a gente pegar, a gente faz tudo na mão sim, mas isso não é importante porque isso não existe mais. Não, não faz, isso não é a maneira que as coisas hoje são feitas. Então, assim, é, a gente tem que saber alimentar o software e saber, principalmente, se aquele resultado que o software está soltando é algo que eu possa confiar ou não. Porque pode ser que aquele resultado seja um resultado bacana, ótimo, que seja palpável, que dê certo. E pode ser que em algum momento ou o software, por algum dado que eu coloquei, às vezes eu coloquei de maneira errada e digitei errado, o software vai interpretar diferente, vai dar um resultado nada a ver e a gente precisa saber isso. Enfim, então vamos parar por aqui. Isso é o que o engenheiro aprende na faculdade. Um pouquinho de cada coisa, e um mix aí de várias e várias coisas. E tem mais disciplinas aqui que eu nem falei e tal, mas assim, a gente aprende um pouquinho de cada coisa, um conceito geral de tudo, muita base, muito cálculo. Não é um curso tão fácil, é um curso bem puxado. Enfim, a gente sai aí e tem que aprender mais aqui fora para poder firmar aí, para poder ter mais clareza e melhorar na profissão. Galera, um abraço. Espero que tenha sido um bom tempo aí e até a próxima. Valeu!